Prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos na página 8. Vamos agora ao capítulo 3, o propósito do livro de Atos. No primeiro tratado, que foi o Evangelho, Lucas falou da vida de Jesus Cristo. Agora ele fala da continuação da pregação do Evangelho. Bom, quando Lucas escreveu esse livro de Atos, e acredita-se que foi ali próximo do ano 63, como eu falei para vocês, né? Okay? Quando ele escreveu esse livro, os cristãos tinham 3 evangelhos. Tinha o evangelho de Marcos, que tinha sido escrito 11 anos antes, segundo a história, no ano 52. O evangelho de Mateus, que tinha sido escrito 10 anos antes, no ano 53. E o próprio evangelho de Lucas, que teria sido escrito no ano 60, cerca de 3 anos antes. Tá bom? Quando nós formos estudando o livro de Atos, eu vou mostrando para vocês, dentro da história, quando que estão sendo escritos cada livro daqueles. Tá ok? Cada epístola, vamos falando todos eles. Bom, isso em termos de vida de Cristo, as pessoas, então, conheciam bastante. Até o próprio Teófilo, ele já tinha o Evangelho nas mãos. Agora, ele, vamos dizer, vai conhecer como foi o início da pregação dos cristãos, como foi que a igreja nasceu, como foi que ela se desenvolveu. Né? Então, esse ponto, podemos dizer que é o propósito do livro de Atos. Descrever a continuação da pregação do Evangelho entre os judeus e entre os gentios. Deus, até sabendo, claro, da limitação do homem, no caso da limitação do apóstolo Pedro, Deus chama 2 homens para dirigirem essa obra. Vou chamar assim. Pedro, a sua limitação qual era? É que, infelizmente, ele, em alguns momentos, ele discriminava os gentios. Ele não tinha uma visão sobre a salvação chegando aos gentios e os gentios tendo os mesmos direitos que os judeus nessa salvação, nessa participação da igreja. Tanto que, quando nós estudamos a Epístola aos Gálatas, está escrito que o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Apesar de, no livro de Atos, nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 10, ele ter evangelizado um gentio. Por que depois, em algum momento, ele discriminou os gentios? Provavelmente por pressão de alguns judeus, que nós veremos no livro de Atos, que alguns judeus se convertem, mas eles não largam o judaísmo. Vocês querem ver uma coisa? Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 11. O que aconteceu? Vocês sabem que em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele evangelizou um gentio chamado Cornélio, pregou para eles, ok? Ganhou eles para Jesus, eles foram batizados, ok? Mas quando ele retorna para Jerusalém, que aí está no capítulo 11, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Como assim? Você entrou na casa de gentio. E quem está cobrando ele são cristãos. São cristãos. Que vão ser chamados aqui nesse texto de cristãos da circuncisão. E eu também, aí eu coloco como uma hipótese, né? O apóstolo Pedro quem era? O apóstolo Pedro era uma pessoa muito simples. Ok? O apóstolo Pedro era uma pessoa muito simples.
caiu a energia aqui, está chovendo muito e caiu a energia aqui. Se apagar tudo, vocês me perdoem, eu continuo na próxima aula. Mas então, o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa muito simples. Ele, quando ia na sinagoga, ele como pescador, provavelmente ele ia para ouvir. E as pessoas que vão cobrar o apóstolo Pedro aqui, provavelmente eram fariseus, eram escribas. A Bíblia, o livro de Atos vai falar até de alguns sacerdotes, ok? Que eles seguiam a fé. Então vejam, Atos capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, presta atenção, disputavam com ele os que eram da circuncisão. O que significa isso, os que eram da circuncisão? Eram cristãos, aqui são todos judeus, né? O evangelho começa entre os judeus. Eram judeus que eles queriam seguir o cristianismo, mas eles não queriam largar o judaísmo. Eles queriam fazer do cristianismo como um movimento dentro do judaísmo. E isso é ruim. Então, olha, eles estão aqui cobrando o apóstolo Pedro, disputando com ele. No versículo 3, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Isso é o quê? Essa é aquela visão judaica. É a visão judaica de que um judeu não deve entrar na casa de um gentio porque ele é incircunciso. E no versículo 4 diz: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e o apóstolo Pedro vai explicar, eles vão concordar. Mas só deles terem uma atitude, tá bom, de repreender o apóstolo Pedro, já mostra que eles estavam divididos entre cristianismo e judaísmo, tá ok? Então, esse é o propósito do livro de Atos, tá ok? Irmãos, eu vou ter que parar aqui porque acabou a luz e até as coisas, apesar que eu tenho um no break aqui, mas essas luzes que vocês estão vendo aí no fundo são tudo luzes de bateria, né? Aqui acabou, que está chovendo muito, acabou, eu vou ter que desligar. Daqui a pouco vai desligar tudo. Então eu vou até me despedir de vocês, deixa eu desligar o celular aqui.